Fala, terceiro ano, tudo bem? Então, gravando aqui as nossas aulas 10 e 11, vou começar aqui por uma aula. Essa aula é da frente 2, do Hexa 2, livro 2, e é correspondente ao capítulo 6. E ela trata de o homem e o ambiente. Então, a nossa conversa começa assim, né? Falando sobre os principais impactos ambientais, mas antes o conceito, né? O que são, né? São alterações físicas, químicas e biológicas no ambiente. Quais são as causas? Bom, podem ser fenômenos naturais, né? Como uma erupção vulcânica, por exemplo, ou então ação humana, né? Antrópica. E os efeitos dessas alterações são aí, né? Problemas de saúde para a humanidade. Quem, por exemplo, tem rinite alérgica e mora em cidades com altos índices de poluição do ar, conhece bem os transtornos causados pela alteração ambiental. Na comunidade biológica, pois oferece risco de extinção de espécies, né? Em atividades econômicas. Se a gente imaginar um agricultor, por exemplo, que o solo está com baixa produtividade, ele vai ter problemas econômicos, né? Uma vez que ele depende da venda do produto dele ali da agricultura. E nos recursos naturais que nós extraímos aí para manufatura. O desmatamento e a retirada da cobertura original do solo é o primeiro que nós vamos tratar. A vegetação, ela protege e estabiliza o solo, né? A retirada da cobertura vegetal, ela gera alguns riscos, como erosão, lixiviação e assoreamento. A erosão, né? O que a gente pode falar em termos de conceito? É um processo que promove um arrasto de partículas do solo de um lugar para o outro. A causa é a exposição do solo ao vento e à água, já que não tem a cobertura vegetal, né? E o efeito é a remoção de camadas superficiais e o empobrecimento do solo. Em termos de ações antrópicas, podemos destacar quais? A agricultura, abertura de clareiras e mineração a céu aberto, como possíveis como causadores, né? E há também ações redutoras da erosão, como a utilização de quebra-vento, como plantações em contorno das áreas exploradas e o terraceamento, que é o cultivo agrícola em terraços. O próximo é a lixiviação. A lixiviação tem como conceito o que é lixiviação, né? É o carregamento de substâncias presentes no solo pela água. Isso ocorre com a retirada de nutrientes minerais do solo e pode causar outros problemas, por exemplo, se for encaminhado para um ambiente aquático, né? Causando eutrofização. A exposição direta do solo à chuva, com a remoção da cobertura vegetal, é a causa da ocorrência disso, né? E o solo, a gente pode fazer uma comparação, como seria com a cobertura vegetal e sem a cobertura. Com a cobertura vegetal, nós temos o fornecimento de nutrientes para as plantas e a reciclagem de partes dos vegetais, né? Tem ali o fluxo de matéria, fluxo de energia, tudo acontecendo numa boa. Agora, e sem a cobertura vegetal? Existe a interrupção da reciclagem e a exposição do solo à chuva. Isso acaba causando a lixiviação, a erosão e a perda de biodiversidade. Assoreamento é outro problema com a retirada da cobertura vegetal. O que é, né? É o acúmulo de sedimentos no fundo de ambientes aquáticos. Quais são as causas desse acúmulo? Erosão, agricultura, pecuária, desmatamento e a própria mineração.
O que a gente tem como efeito, né, como consequência disso? A redução da profundidade do ambiente aquático, isso leva a risco de transbordamento de rios, causando enchentes. E da velocidade também de água, né, do fluxo de água, né, dos rios. Tudo isso reduz. Temos também a diminuição da transparência da água, é um problema também a ser considerado. E formação de praias arenosas em rios e lagos. A manutenção e a reposição das matas ciliares é uma opção para se evitar o processo. Então, manter ou recuperar aquelas matas que ficam às margens dos rios auxilia na manutenção, né, ou na recuperação de locais impactados. Perda de biodiversidade local. Bom, primeiro o que é, né? A retirada da cobertura vegetal, ela gera imediatamente, mas sem discussão, a perda da biodiversidade local. Você tem plantas, né, produtores sendo removidos, consumidores primários, secundários, etc. A biodiversidade como um todo perde com a retirada dos produtores. E aí a gente vem falando agora sobre extinção de espécies. Existem aqueles casos de extinção em massa, né? Grandes extinções, como aconteceu, por exemplo, na era paleozoica e na era mesozoica. As causas atuais estão ligadas ao quê? Alterações no clima global, que afetam diretamente as comunidades, a poluição, não preciso repetir a fala anterior, o aumento de doenças parasitárias, que afetam aí tanto plantas quanto os animais da comunidade, fragilidades de espécies endêmicas, isso a gente vai ouvir falar para frente ali um pouquinho, introdução de espécies, que também é um problema sério, que a gente vai falar mais para frente um pouquinho, e a caça e pesca predatórias. Então, todas essas causas hoje são as que ameaçam a extinção de espécies. Fragmentação de habitats é um problema, porque ele é o resultado da descontinuidade de um ambiente. E essa descontinuidade ela acaba afetando uma ou mais espécies. Processos geológicos podem causar a fragmentação de habitat, construção de estradas também, represas, agricultura, pastagem, áreas urbanas e etc. A falta de condições para a sobrevivência de espécies, interrupção do fluxo gênico, fragmentação de espécies endêmicas que ficam mais frágeis, são aí os efeitos dessa fragmentação de habitats. O que pode ser feito para evitar, né, ou até solucionar um problema, seriam aí a construção, né, de corredores ecológicos que ligam territórios isolados pela construção de uma represa, pela construção de estradas, né? E isso vai permitir que ocorra o fluxo gênico entre as populações, uma vez que elas foram separadas pela fragmentação. Introdução de espécies exóticas. Isso é uma coisa que nos preocupa também. Por quê? O que é primeiro, né? É a introdução de espécies que não são nativas, né? Não são originalmente encontradas naquele ambiente. Elas acabam encontrando uma condição favorável que permite a ocupação de nichos ecológicos que estão livres. E aí o que acontece com isso? Um rápido crescimento populacional por conta da disponibilidade de recursos do ambiente e uma baixa resistência ambiental, né? Não encontram predadores que são naturais dela, parasitas, né? E aí encontram abundância de alimento. Então, isso tudo favorece um crescimento populacional rápido, né? Que pode superar até a capacidade limite do meio e acabar trazendo consequências piores aí, né? Elas não conseguem, até atingir a capacidade limite do meio, ter uma perspectiva muito favorável.
Prejuízos às espécies nativas. Isso é fato, porque elas vão competir por alimento, por espaço, vão ser predadoras de novas espécies, uma vez que a alimentação é uma coisa básica para sobrevivência, ou até tornarem-se parasitas. Outro problema é a superexploração de espécies. O que é isso, né? Exploração excessiva de espécies no ambiente. Isso é muito fruto da caça e pesca predatórias. E isso acaba causando uma ameaça muito grande de extinção de espécies exploradas excessivamente. Então, uma coisa que a gente precisa refletir é exatamente sobre esse fato. Até que ponto a nossa tecnologia prejudica o ambiente? Para depois pensarmos em temas mais complexos como, por exemplo, desenvolvimento sustentável, o uso de rede de pesca, o uso de armas de fogo na caça. Isso tudo leva a uma alta taxa de mortalidade para as espécies. Portanto, elas sendo superexploradas, acabam realmente com um risco de extinção, e isso nos preocupa muito. Beleza, moçada? Aqui eu encerro então a aula e a gente continua numa segunda parte. Beijão, até mais.